Meu nome, Bárbara Stone, vou contar um pouco a história da Igreja da Matrix, do centro de Manaus, Amazônia. Mas antes se inscreva no canal, Amazônia Documentary, toque no sininho e dê seu like. Catedral Metropolitana de Manaus. A Catedral Metropolitana de Manaus, Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Catedral de Manaus ou Igreja Matriz, é a Catedral da Arquidiocese de Manaus. Localiza-se na Praça 15 de Novembro, no Centro Histórico de Manaus, capital do estado do Amazonas. Desde 2017 seu pároco é o Padre Joaquim Hudson Ribeiro. Inaugurada em 1877, a catedral remonta à antiga capela de 1695 construída pelos missionários carmelitas. A fachada divide-se em 2 andares, com poucos elementos ornamentais, sendo 6 sinos importados de Europa e instalados em 1875. A catedral mantém uma posição de destaque na paisagem do centro de Manaus. Localizada sobre uma pequena elevação, em frente ao Porto de Manaus, foi a primeira grande obra arquitetônica realizada na cidade. Entre os acontecimentos que marcaram sua história, estão as visitas da família imperial brasileira, em 1927, e do Papa João Paulo II, em 1980, quando fez sua primeira viagem apostólica ao Brasil. A providência divina foi mais uma vez bem generosa para com o Papa, reservando-lhe, depois de um mundo de alegrias, a alegria suplementar de vir concluir aqui, em Manaus, no coração do fabuloso Amazonas, o intenso programa desta visita pastoral. Papa João Paulo II, em sua visita à Catedral de Manaus em 1980. De 1695 a 1790, a primeira igreja. Em 1694, a coroa, através de uma carta régia, concedeu ordem religiosa à área do Rio Negro, em cuja foz edificassem, nas proximidades da Forte de São José da Barra do Rio Negro, no ano de 1695, a primitiva capela de Nossa Senhora da Conceição, onde, em seu entorno, indígenas de várias etnias passaram a habitar. Assim, Forte e Capela deram início ao lugar da Barra, tornando-se a primeira igreja que se instalou no espaço físico hoje denominado Manaus. Era de taipa, coberta de palha e simples. De 1791 a 1849, a segunda igreja em madeira de lei. De acordo com o historiador Arthur Reis, no ano de 1791, Lobo de Almada, que tentava fazer do lugar a nova capital da então Capitania do Rio Negro, entre outros equipamentos urbanos, dota a cidade de um palácio dos governadores e manda reedificar a igreja matriz. O novo templo, apesar de não ser de grandes dimensões, era confortável e dotado de ornamentos valiosos. Lobo de Almada iniciou o processo de reurbanização do espaço urbano e, entre outras ações, construiu, nas proximidades do templo e do forte, o quartel da guarnição e o palácio do governo, este com seu andar térreo em pedra e barro e coberto de telhas. Na ilha de São Vicente, edificou a enfermaria. Instalou nas proximidades do palácio, indústrias de anil, algodão e cordoalha. Neste processo,
ainda de acordo com Arthur Reis, de Almada começou a dispor o arruamento e mandou demolir a igreja, que estava sendo reconstruída, reerguendo-a inteiramente, no mesmo sítio da primitiva capela, porém em madeira de lei. De 1850 a 1857, incêndio, dificuldades e ressurgimento. Em 5 de setembro de 1850 foi assinada a Lei Imperial que criou a província do Amazonas. Alguns meses antes da criação da província, 2 de julho de 1850, a Igreja Matriz, principal construção religiosa da cidade da Barra, em consequência de um incêndio de causas não esclarecidas, reduziu-se a cinzas. Assim sendo, a capital da província do Amazonas estava sem igreja matriz, um dos símbolos mais representativos de civilidade na época. Após o incêndio do templo, os serviços religiosos passaram a ser ministrados na pequena capela de Nossa Senhora dos Remédios, situada na extremidade leste da cidade. O sinistro, segundo o historiador Mário Ipiranga Monteiro, foi abordado no dia seguinte, 3 de julho de 1850, em sessão extraordinária da Câmara Municipal de Manaus, onde os vereadores solicitaram providências no sentido de comunicar ao presidente da província do Amazonas o ocorrido, para que o mesmo solicitasse ao governo imperial recursos financeiros para a construção de um novo templo e compra de novos paramentos. Todavia, apesar de sua significância, as obras do templo não se iniciam. Em maio de 1853, Correia Miranda informou que, apesar da verba de 800 cifrão 000 réis, não iniciará a obra da matriz por falta de planta e materiais. No mês de outubro do mesmo ano, Ferreira Pena afirma ter se empenhado nas obras da capital, em especial as das repartições públicas e matriz. Para isso trouxe um engenheiro da corte e solicitou organizar plantas e orçamentos com a finalidade de demonstrar as necessidades, pleitear recursos e contribuir tanto para a comodidade pública como para o aformoseamento desta cidade, digna certamente pelas vantagens e sua aprazível posição, e salubridade do clima, de figurar como a capital de uma grande província. O presidente Ferreira Pena, nos anos de 1854 e 1855, nas suas falas à Assembleia Legislativa Provincial, deixa claro que as dificuldades não haviam se dissipado, além dos poucos recursos financeiros, grande entrave às obras públicas da capital era a quase absoluta falta de operários e de materiais. E sendo o poder público responsável pelo ordenamento urbano, apesar da necessidade da construção dos edifícios públicos, as obras que pôde dar andamento foram: edificação da nova olaria, essencial para a produção de telhas e tijolos, reedificação do quartel, preparo do cemitério, conserto das ruas e ponte dos Remédios. A igreja matriz da cidade da Barra era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, e todavia não havia templo para sua adoração. Talvez este tenha sido o impulso para que os deputados da Assembleia Provincial no biênio de 1854 a 1855, especialmente os padres e irmãos pertencentes à Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Confraria de Nossa Senhora da Conceição, apresentassem projetos para dar impulso à construção do templo. O deputado Antônio José Moreira, por exemplo, pertencente à Confraria dos Remédios, apresentou indicação solicitando a verba de 10.2.000 cifrão 000 réis para as obras da matriz,
Assembleia Provincial e Câmara Municipal, quartel e hospital. A igreja matriz da cidade da Barra era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, e todavia não havia templo para sua adoração. Talvez este tenha sido o impulso para que os deputados da Assembleia Provincial no biênio de 1854 a 1855, especialmente os padres e irmãos pertencentes à Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Confraria de Nossa Senhora da Conceição, apresentassem projetos para dar impulso à construção do templo. O deputado Antônio José Moreira, por exemplo, pertencente à Confraria dos Remédios, apresentou indicação solicitando a verba de 10 milhões de réis para as obras da Matriz, Assembleia Provincial e Câmara Municipal, quartel e hospital. Ao final da legislatura do biênio de 1854 a 1855, os seguintes requerimentos estavam aprovados: o projeto destinando verba para a obra da Matriz, a resolução de número 52, concedendo diversas loterias em seu benefício, seminário. De 1858 a 1878. Construção e inauguração. A Catedral de Manaus em construção, 1865. Finalmente, na manhã de 23 de julho de 1858, foi lançada, no antigo Largo da Olaria, a pedra fundamental da nova Igreja Matriz, acontecimento amplamente divulgado no jornal Estrela do Amazonas, onde também eram publicados memorandos, atas, convites e informes, desde o convite para o evento, convocação da guarda, entre outros. Quem desenhou a planta da Igreja Matriz foi o engenheiro arquiteto capitão Sebastião José Basílio Pirro. A obra foi executada pelo mestre pedreiro Francisco Canejo, que trabalhou durante 20 anos se passaram entre o lançamento da pedra fundamental e a sua inauguração. Em 5 de setembro de 1866, o vice-presidente Ramos Ferreira informava que no período de julho de 1865 a junho de 1866 a obra da nova matriz teve bom andamento e atribuiu o fato ao especial interesse do presidente Antônio Epaminondas de Melo. A partir da década de 1870, a construção do templo da Igreja Matriz de Manaus, a falta de recursos financeiros, de mão de obra e materiais se minimizaram na província do Amazonas. O advento da borracha aumentou a arrecadação da província e maiores verbas foram destinadas para a edificação. O fim da Guerra do Paraguai, 1870, e o crescimento da imigração de nordestinos para a região aumentaram a disponibilização de mão de obra, e com a decisão do governo imperial de abrir a bacia do Rio Amazonas à navegação internacional, a importação de materiais de outras províncias e do exterior foi facilitada. Em 1871, o presidente José de Miranda da Silva Reis, ao assumir a presidência da província, voltou-se para a obra da matriz. Substituiu o diretor das obras públicas Luiz Martins da Silva Coutinho e nomeou para o cargo o engenheiro bacharel Joaquim Leovigildo de Souza Coelho. Para contornar a falta de mão de obra, problema que ainda persistia, buscou trazer migrantes nacionais e imigrantes estrangeiros. Quanto às obras da nova matriz, o presidente Peixoto informou que no ano de 1874 ficou concluída a torre do lado oriental. Teve andamento a construção da outra torre,
Colocará os pórticos de cantaria nas portas da fachada frontal e dos para-raios, assoalho da nave central. Os sinos vindos da Europa haviam chegado, e teve início a colocação das portas, cimalhas e gradis, entre outros. Também foram contratados neste ano a compra dos altares de mármore para a Capela Mor, capelas laterais e batistério com o engenheiro civil Joseph Gaoni e os comerciantes Mesquita e Irmãos. A obra já havia obtido feição, estando necessitando apenas dos serviços de acabamento e finalização. Os sinos da matriz, que haviam chegado em 27 de fevereiro de 1874, aguardavam para serem colocados na sua torre. Porém, de acordo com os dogmas da Igreja Católica, antes da colocação em suas torres os sinos deveriam receber a bênção litúrgica. O padre Santos Pereira realizou o ritual solene em 29 de junho de 1875, ato, segundo o vice-presidente da província Nuno Alves de Melo Cardoso, realizado com toda solenidade. Mesmo com todas as desavenças político-religiosas e a diminuição no ritmo das obras, em 26 de maio de 1877, o presidente Domingos Jaci Monteiro declarou que a construção da Igreja Matriz poderia ser considerada concluída. Em 15 de agosto de 1877, o templo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição recebeu as bênçãos pelas mãos do padre Santos Pereira e estava inaugurado. Em 1927 a catedral recebe a visita de membros da família imperial brasileira e assistem a uma missa na Igreja Matriz. A arquitetura. Originalmente construída no alto de uma colina, nas proximidades de dois igarapés e do Rio Negro, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, atualmente Catedral Metropolitana de Manaus, está ao centro da Praça 15 de Novembro. Sua forma imponente faz com que se torne o cartão de boas-vindas a quem chega de barco à cidade. De acordo com o historiador Otoni Mesquita, o templo é composto de 2 pavimentos divididos em 3 seções centrais e 2 torres laterais, baseada no tradicional caixote greco-romano, seguindo as linhas do estilo neoclássico. Praça 15 de Novembro. Monumento na Praça da Matriz. Mais conhecida como Praça da Matriz, o local recebeu ações de pinturas, instalação de bancos com iconografias da Belle Époque, instalação de gradis e jardinagem. Também foram trocados os pisos das calçadas com pedras de São Tomé e houve a construção de novas bancas de comida típicas, revista e o posto policial. No antigo aviaquário foram encontradas pedras jacarés e liós da criação original, vindas diretamente de Portugal. O local foi isolado e serve como uma espécie de sítio arqueológico, onde a população poderá observar os achados da história. Segundo a Prefeitura de Manaus, as obras respeitaram todas as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM.